Ora, a Linda, que achava que falava uma vez e nunca mais era convidada, não é verdade? E um dos motivos que a traz aqui é porque, tal como ela o fez quando introduziu a sua presença aqui, é para nós uma mais-valia o facto de ela, sendo também portuguesa, é também inglesa, e tem uma experiência fundamental que é a de um intérprete e tradutor no Reino Unido. E é isso que eu lhe peço, correspondendo a algum dos reptos que já foi lançado, mas principalmente partilhando connosco a experiência que tem granjeado no seu trabalho, felizmente no Reino ainda unido. Obrigada. A Joana pediu-me duas coisas quase impossíveis. Para estar quieta, que é impossível, e para falar pouco. Que também é muito difícil para mim. E eu vou seguir aqui o mote do doutor e vou dizer, vou começar com 3 coisas antes de falar do que me pediu. O meu problema é que Portugal é super complicado em tudo. Tudo o que fazem, complicam. Coisas simples passam a ser complicadíssimas. Vocês adoram a complicação. Adoram. E eu tenho um medo que me pelam de vocês certificarem seja quem for, porque vai ser super complicado e vai ser super caro e vai chatear toda a gente e vai haver uma guerra mundial e só daqui a 20 anos é que estamos a trabalhar. E depois, há outro ponto, é que cada vez que a gente tem um ministro ou um secretário de Estado que está a começar a ficar bem educadinho e bem formadinho, o gajo vai-se embora e vem outro. É uma chatice. E muda tudo. E nós temos que começar a formar e a treinar o outro. É uma chatice. Porque não há continuação das coisas. Porque eles despedem toda a gente, até a mulher que limpa as escadas. Não é? Toda a gente. E depois tem que se começar o processo todo. Eu tenho muita experiência nisto, porque também trabalho com o governo português desde a primeira ligação à entrada da documentação para entrar na União Europeia e sei como vocês são complicados. É chatíssimo. Mas também vivo cá, é o país que me adotou, portanto não posso ser muito má. Ok, a nível de exemplos de exigência, não há patavina de exigência em Portugal. Toda a gente em Portugal adora 2 palavras, mas adoram. Toda a gente fala delas a toda a hora que até enoja. Qualidade e profissionalismo. Até à hora do pagamento. Aí já não querem qualidade e profissionalismo, porque depois aí é caro. Okay? Até chegar o orçamento. Quando chega o orçamento, é a primeira pessoa que estiver ao lado que custa mais baratinho. Não funciona. Sorry. Não funciona. Ou se tem qualidade e profissionalismo e se paga, ou não se tem qualidade e profissionalismo e é mais barato e corre mal. Recentemente, um banco teve essa experiência. Tiveram um orçamento da nossa parte que eles acharam que era um bocadinho caro. E então foram para o orçamentinho, porque o critério era o mais barato. E eu gosto muito, chamam a gente, abrem as propostas, chamam a gente, muito à portuguesa, mostram as propostas, quer baixar e eu, não. Quer baixar, eu baixo um bocadinho. E o outro, eu baixo muito. Baixou para metade. Então, se eu já dei o melhor preço no princípio, vou baixar o quê? Porque tenho que baixar o salário que vou pagar às pessoas profissionais, que eu acho que é imoral. Ok? Ou então a minha empresa vai à falência, que também acho que é imoral. Portanto, de facto, porque isso não funciona, portanto, vou desempregar muita gente. Portanto, o bancozinho andou para a frente, fez os seus documentos internacionais, era de um assunto muito, muito grave e muito importante, gastou 10.000 euros em tradução e depois, uma semana depois, veio-me bater à porta a pedir-me para fazer tudo ao preço que eu quisesse, porque foi tudo devolvido que não tinha qualidade. Portanto, aí eu cobrei o que eu achava que era devido para a urgência e cobrei mais 50%. Ou há taxa de urgência ou não há taxa de urgência. Desculpem lá, não está lá bem escrito taxa de urgência. Tivessem aceito à primeira. Ok, porque eu garanti-lhes qualidade. Não, isto é muito importante. Estamos a brincar e estamos a rir, mas de facto, no fundo, não tem graça nenhuma. Porque não há um level
playing field. Não há uma exigência nenhuma. Toda a gente fala, até o nosso primeiro-ministro que adora a palavra qualidade. Depois, quando pede orçamentos, também não vai pela qualidade, vai pelo menor preço, porque a gente vê-o a falar e vê como é que ele fala. Portanto, e vê-se as traduções com que ele está a usar. Portanto, aqui, desculpem lá, mas a gente tem que mudar um bocadinho o nosso conceito. Não tenho nenhuma ideia de que a nossa profissão está em declínio. Como disseram todos, eu acho que a profissão está em ascensão. E eu, sendo uma grande fã do Star Trek, dá-me um grande prazer de saber que no futuro a Soichi Sato é uma tradutora que está no Star Trek, porque é preciso uma tradutora, mesmo que seja com a maquinazinha. Portanto, nós no século 23, meninos, ainda vamos estar cá. Portanto, não se preocupem com isso. Okay. De facto, no Reino Unido, nasceu uma coisa, isto já há muito tempo, em 84, para mim já parece há muito tempo. Eu recentemente pedi uma cópia das minhas qualificações à faculdade e a resposta foi: não podemos dar em 2 dias porque está na cave, porque é pré-digitalização. E eu ia morrendo. Quer dizer, eu sou pré-digitalização, não podem dar. Leva 8 dias em vez de 2. E de facto, em 84, nasceu uma coisa da qual eu fui cofundadora e lutei por ela, porque nós temos que lutar pelas coisas. E daí deixem-me perguntar uma coisa. Podem-se levantar toda a gente na sala que é tradutor? Levantem-se, vá, despachem-se, mexam-se. Tradutor. Quem é tradutor na sala? Levantem-se. Ok, thank you. Agora, não, deixem-se estar, não disse sentem, diz levantem-se. Ok, agora, fica em pé toda a gente que é membro de uma associação de tradutores. Os outros sentem-se. Opa, é isto? A culpa é vossa. Vocês não têm minimamente nenhum sentido de união. Quem é que vai respeitar a profissão se vocês próprios não se unem para ter uma voz unida sobre como é que é gerida e como é que é levada para a frente a profissão? Sentou-se quase toda a gente. Eu formei-me e quando me formei no último ano já era associada, porque há um preço especial para estudantes, já era associada da associação. Nos primeiros 2 anos em que tu estás a começar a carreira, há um preço que aumenta um bocadinho, mas ainda não é um full price. Tarará. E depois criámos, eventualmente, com a união, criámos uma coisa que chamava da Language Lead Body. O Language Lead Body foi um grande salto no Reino Unido. Porque para tu seres membro do Language Lead Body, que era um body que era feito de pessoas que ou eram especificamente formadas na área linguística, ou então tinham outro, que é o que eu prefiro sempre, tinham uma licenciatura numa área qualquer, finanças, economia, não sei, e depois tiravam a pós-graduação em tradução ou um mestrado, ok? Portanto, isso era no tempo, meninos, em que era 5 anos uma licenciatura, ok? E então, a maior parte dos colegas com que eu própria fiz primeiro lei, estudei primeiro lei, depois é que foi para as línguas. Ok, gostava mais, era mais interessante, pagava melhor na altura. Na Inglaterra paga muito bem porque há distinta pouca concorrência, como devem imaginar. Ok, e então o Language Lead Body nasceu e decidiu que não ia ser uma associação, uma mera associação, porque nós era o que nós queríamos, nós os fundadores. Tinha que haver critérios, um bocadinho como a ordem de acessibilidade, não era qualquer gato que entrava lá e dizia: eu traduzo, quero-me ser membro, pago a minha cota, acabou-se. Não, havia exame de entrada e depois de 2 em 2 anos havia um exame. Tu tinhas que te recertificar constantemente. É como os professores na Inglaterra, 3 em 3 anos têm que certificar. A mesma coisa para os linguistas, porque as coisas evoluem, porque hoje em dia há Machine Translation, e Machine Translation, que não é o inimigo, é o nosso melhor amigo. Em vez de produzirmos 2.000 palavras, podemos produzir 5.000, só que sem um humano não presta, ok? Tem que haver sempre um humanozinho ali ao lado. Eu não tenho nenhum medo, nem de Googles, nem de Facebooks, nem nada, porque eu sei que nós, nas artes criativas, na justiça, em vários setores, no marketing, na posição das marcas das empresas, sem um ser humano,
estão lixados, não há outra palavra, porque a maquinazinha não funciona. O Language Lead Body, eventualmente, tornou-se no Institute of Linguistics. E o Institute of Linguistics foi mais além disso. O Institute of Linguistics criou exatamente o que se traduz para português juramentado, que eu nunca sei dizer essa palavra, o Sworn Translator, desculpem lá, vocês percebem. O Sworn Translator. E aí o Sworn Translator, que é altamente fiscalizado na continuidade, não é eu faço hoje e agora sou sempre. Não é nada assim. E então é-nos atribuído um carimbo e um número de identificação desse translator. Tanto podem pedir ao Institute of Linguistics o nosso número para ver se somos mesmo ou não somos, e nós temos um número que depois atribuímos às nossas traduções, que era a pessoa mais chata à face da terra, não havia ninguém mais chato que o professor Sousa Franco, era porque ele era exigentíssimo. Nós tínhamos discussões de 3 horas sobre a palavra controlo financeiro, em comboios, em aviões, em gabinetes, no Parlamento, a caminho do Parlamento, na volta do Parlamento, até que ele me escreveu, eu traduzi por uma palavra, uma coisa que ele usou 8 palavras para me explicar o que era controle financeiro, e eu passei a ser perita sobre controle financeiro. E ele não se convencia que em inglês podia ser traduzido por uma palavra. Foi fantástico, porque foi-me especializando numa área que eu, se calhar, com a paciência dele, eu se calhar nunca teria entrado. Mas aqui o importante é que nenhum documento, nem passport, nem academic, nem legal, nem nada que tenha a ver com a defesa de pessoas, de direitos humanos, de documentação legal e oficial, pode ser feita por uma pessoa, um tradutor qualquer, não pode. Eu já tive experiências de eu própria ser chamada para, porque não tinha mais ninguém para mandar para um tribunal, para traduzir para uma pessoa, e chegar lá e descobrir que a pessoa era alemã. Ok? E então o coitado do menino a ser acusado, não é? Não interessa o detalhe, estava a ouvir em português uma coisa que ele não percebia, e eu estava-lhe a dizer em inglês, que era a segunda língua dele, não era a primeira língua dele, era a segunda língua dele. E a minha preocupação, talvez por ser mãe, era estar sempre assim: do you understand? Are you following? Literalmente, o juiz pensava que eu namorava com o prisioneiro, porque eu estava sempre... Porque eu estava preocupada. O peso da importância do que está a acontecer é de tal maneira... O peso é de tal maneira que nós temos que ter consciência de que quem está a fazer aquele trabalho tem que ser alguém que sabe o que é que está a ouvir, que sabe as palavras legais, false friends, todas aquelas coisas parecidas, etc. Eu passo por elas todos os dias, que sabe o que está a ouvir e que sabe depois desconstruir para a linguagem de gente normal. Ok? Porque nem os médicos em Portugal, nem os juízes falam como gente normal. Ok? Tem que ver. Nem na televisão, que eu não percebo nada que eles dizem, quanto mais no tribunal. É muito importante depois saber desconstruir sem deturpar, ok? Exatamente. Portanto, eu considero que, se calhar, os tradutores têm uma imagem não muito fantástica em Portugal por culpa dos tradutores, não tanto por culpa do mercado, porque nós temos que trabalhar em unison, e não é muito em Portugal a tradição. Os outros é que têm que pagar a nossa formação, não somos nós, e os outros é que têm que pagar a nossa certificação. Não, somos nós. Nós é que somos responsáveis por criar a nossa imagem, as empresas, para nos unirmos, etc. Nós, quando contratamos tradutores que não estão cá, nós verificamos que eles têm mesmo, porque nós vamos nos responsabilizar pelo trabalho deles. E se nós não sabemos, mesmo sendo eles de qualidade, eu faço um teste, eu peço um teste. Eu peço que eles me mandem um documento de uma página A4, de um texto escolhido pela diretora, seja quem for daquela área, que mande, para nós vermos se a pessoa pode ou não fazer o trabalho, não é? Obviamente, porque o trabalho depois, mesmo em Wall Street, quando eles nos pedem tradutores, eles não aceitam só para a gente dizer que é juramentado ou qualificado, eles mandam-nos uma página do trabalho
para ver se aquilo está ao nível do que é que eles pedem, porque aquilo não é um relatório ZECO, é um relatório, ok? É um relatório, como deve ser. Eu lembro-me de ganharmos um prémio de um relatório Pode guardar para mais tarde. Pronto, já está dito. Está dito? Já está dito, mais ou menos já está dito. Vocês podem fazer perguntas. Pronto. Então é assim, ficou claríssimo porque é que a Linda Pereira está aqui. É evidente, porque alguém tem que nos dizer na nossa cara algumas coisas que nós temos que ouvir.